quero trazer para vocês, compartilhei algumas vezes, é um texto que ao longo deste ano o Senhor vem trazendo muito forte ao meu coração. Quando Jesus ele chega e ele cumpre a profecia de Isaías, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Então entenda, o Senhor Jesus, ele continua agindo no mundo, mas agora ele não age ele age através de nós. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus, o cabeça da igreja, está sentado à destra de Deus Pai no céu, mas o corpo de Cristo está aqui na terra. As coisas que estão sobre o Senhor Jesus, elas estão sobre nós. O que é a missão do Senhor Jesus, ele cumpre através de nós. Ele não se move mais aqui, porque ele não tem mais corpo físico para se mover. Jesus agora ele é um espírito diante de Deus, é um corpo glorificado, é uma outra dimensão, e ele se move através da sua vida e da minha vida aqui no dia a dia. Então o Espírito do Senhor está sobre nós e o Senhor nos ungiu. Você que é nascido de novo, você que está em Jesus, você foi chamado para isso. Você que está cheio do Espírito Santo, está ungido para isso. E uma das coisas que o Senhor Jesus declara, cumprindo a profecia de Isaías, é que ele foi ungido para trazer liberdade aos cativos. E eu quero focar hoje no cativeiro do medo, porque o medo, de alguma maneira, estava se manifestando em nosso meio. Quando? Domingo passado eu compartilhei aqui, depois do culto, algumas questões da minha vida pessoal, porque eu estava desconfortável de tomar uma determinada posição acerca do chamado do Senhor na minha vida, preocupado com o que eu via de errado, de estranho acontecendo. Então eu me movi para fazer algo que era contrário àquilo que era para ser feito, aquilo que eu não queria me identificar. E então estava errado, porque o que eu vejo está errado. Se eu me movo para o lado oposto, eu estou indo para um lugar errado. E por que eu estava fazendo aquilo? Por zelo, por preocupação, o que iam pensar em mim e de mim. E se eu for transformar isso aqui numa palavra verdadeira, medo. Então o medo de fazer o que o Senhor disse que eu fui chamado para fazer, o medo de assumir o chamado dele com a clareza para mim, este medo era um cativeiro. Então muitas vezes nós temos áreas da nossa vida que nós usamos vários apelidos. Eu tenho um problema, tenho uma circunstância, tenho uma situação, tem algo. E se te impede de fazer qualquer coisa, porque você tem medo do que possa acontecer, você pode chamar do que você quiser, mas é o espírito de medo agindo, isso é um cativeiro na sua vida, e você precisa ser livre, e eu declaro que você será livre nesta manhã, em nome de Jesus, que eu quero compartilhar a palavra para você. Nós não podemos permitir nenhuma área de medo nas nossas vidas, porque se nós temos medo de alguma coisa, nós não estamos sendo aperfeiçoados no amor de Deus. Isso é o que João fala, o amor produz tormento, no amor não existe medo, mas o perfeito amor lança fora todo o medo. Eu quero que você... O medo produz tormento, obrigado. O medo produz tormento, veja como é espiritual. Mas o perfeito amor lança fora todo o medo, porque nós precisamos ser aperfeiçoados no amor de Deus, em Jesus Cristo, e sermos livres. Não tememos ninguém, não tememos nada. Tudo aquilo que a palavra de Deus nos dá autoridade para vencer, nós vencemos, nós enfrentamos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é uma verdade espiritual, em nome de Jesus. Então eu quero declarar liberdade de qualquer medo na sua vida, hoje em nome de Jesus. E se você tem uma expectativa de fé, como aquela irmã teve, naquele milagre que ela vivenciou, você vai experimentar também hoje, você vai experimentar ao longo dessa semana, porque o Senhor quer nos libertar de todo tipo de cativeiro e de prisão das nossas vidas, em nome de Jesus. Mas o que acontece é que, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, nós lemos o apóstolo Paulo falando a Timóteo algo interessante, porque ele diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. E eu usei um texto na semana passada, falando de quando nós confessamos ao Senhor, a Jesus como o Senhor. Jesus disse que Ele confessa diante do Pai para a salvação. Mas eu também falei do ministério dos anjos, e o ministério dos anjos, os anjos se movem segundo a palavra de Deus, os anjos são herdeiros, são espíritos ministradores da parte do Senhor, para nós, herdeiros da salvação. E os anjos se movem segundo a palavra de Deus. E há um outro texto, também comentei na semana passada, que os anjos, eles têm esse ministério. Então quando nós confessamos algo diante das testemunhas que estão adiante de nós, quando nós confessamos algo para os homens, Jesus nos confessa aos seus anjos. Então o que nós confessamos diante dos homens, Jesus confessa diante dos anjos. Então nós fazemos uma boa confissão, nós podemos pensar o que? Em vitória.
posse da vida eterna para a qual fomos chamados, porque fizemos a boa confissão diante dos homens, o Senhor Jesus confessa diante dos anjos. Mas quando então nós fazemos uma má confissão, uma confissão contrária à palavra do Senhor, esta confissão se estabelecerá na nossa vida, porque os anjos do Senhor não se movem, ficam paralisados no céu, e com certeza os espíritos das trevas aproveitam a má confissão, a confissão contrária à palavra de Deus, e isso se cumpre da mesma maneira nas nossas vidas. O que nós confessamos tem muito poder no mundo do espírito. O que nós confessamos diante de testemunhas, o que nós falamos para as pessoas acerca da nossa vida, o que nós falamos para as pessoas ao redor acerca da nossa saúde, das nossas finanças, o que nós confessamos quando é contrário à palavra de Deus, é a má confissão. Não há vitória, há tumulto, há opressão, há medo, porque a situação não muda, a situação fica paralisada. Não adianta chegar para você, ai, Jesus tem misericórdia de mim. Ele tem, Ele deu a Bíblia. Ele deu pregação, Ele deu o Espírito Santo, Ele deu recursos, Ele te deu unção, Ele te deu graça, Ele te deu capacidade de lutar e de enfrentar, Ele já te deu tudo, só que agora chega a sua parte e a minha parte, que é usar os recursos. Não adianta fazer algo contrário à palavra de Deus e esperar que Deus faça alguma coisa contrária à palavra de Deus, porque Ele não fará. Você está entendendo isso? Ele se move de acordo com a palavra de Deus. A aliança do Senhor não é com você ou comigo. A aliança do Senhor é com a palavra dEle. Deus vela para cumprir a sua palavra. Então, se nós temos aliança com a palavra de Deus, a aliança do Senhor nos alcança. Se nós temos um posicionamento contrário à palavra de Deus, nós estamos sozinhos. Ele não vai ter a misericórdia de nos livrar daquilo. Ele vai nos poupar, vai mandar alguém para orar, vai tratar. Mas Ele vai nos propor e vai nos chamar para fazer o quê? Mude a mente. Mude o padrão de pensamento, não se conforme com o sistema desse mundo. Eu tenho me arrependido de quantas vezes eu brinco muito. Glória a Deus, eu tenho bom humor. Meu humor é maravilhoso. Eu acho, pelo menos. Eu me divirto com o meu humor. Mas muitas vezes eu fiz brincadeira contrária à palavra de Deus. Muitas vezes eu fiz um tipo de humor cáustico demais. E isso significa uma confissão contrária a algumas coisas que eu não queria que acontecessem efetivamente na minha vida. E eu parei para prestar atenção nisso, porque não importa ser engraçado, importa estar de acordo com a palavra. Se não está de acordo com a palavra, é uma desgraça, não tem graça nenhuma. E a nossa vida é um resultado cumulativo daquilo que nós cremos e daquilo que nós confessamos ao longo de muito tempo. Preste atenção no que você fala. Você quer mudar alguma coisa na sua vida, mude o que você fala sobre isso. Muitas pessoas falam, a minha doença. Se é sua, parabéns, leva para casa. A doença contra a qual você está lutando é a doença que Jesus levou na cruz do Calvário em seu favor. Então não é sua, nem de Jesus, é do inferno e não tem o direito de permanecer sobre você. As suas dificuldades, da mesma forma, não são suas dificuldades. Jesus levou tudo na cruz, então eu entrego as minhas dificuldades ao Senhor e eu começo a confessar que Jesus já levou e essa situação que eu estou vivendo será transformada em nome de Jesus rapidamente, tão rápido quanto eu for intenso na minha fé, tão rápido quanto eu domar a minha boca, porque a palavra de Deus nos diz em Tiago que na sua boca e na minha boca está poder de vida e de morte. Tem gente que morreu cedo demais, porque brincou que estava morrendo de fome, morrendo de sede, morrendo de frio. Ah, eu quero morrer. Muitas pessoas falam coisas assim, acham que está tudo bem, que é só uma expressão idiomática. É verdade, é uma expressão idiomática do inferno, porque você não encontra base na Bíblia. Jesus disse que Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Então você e eu temos que profetizar ou confessar vida, vida em abundância. A palavra grega para homologar, para confessar é homologar. Homologar é um ato legal, jurídico, perfeito. Os advogados que me ajudem. Então, quando o Senhor nos chama, inspirando João a falar que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, eu homologo o pecado que eu cometi na obra de Jesus na cruz do Calvário, e já está perdoado na cruz do Calvário. Eu não preciso pedir que o Senhor me perdoe, eu preciso homologar que eu me arrependi do pecado, e que aquele preço que foi pago, aquele documento legal, o escrito de dívida que era contra mim, foi cancelado
cancelado na cruz do Calvário e eu recebo o perdão que já me foi dado. É por isso que eu falei para você, não fica dizendo na sua oração, Senhor, me ajuda que eu sou pecador. Não, se você está em Cristo, você não é pecador. Você é salvo, você é santo, você é justificado, você é vitorioso no Senhor. Você está lutando contra a sua velha natureza. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. E quando você percebe que pecou, você homologa, Senhor Jesus, isso é pecado. Eu me arrependo de ter feito isso, mas muito obrigado, porque o Senhor pagou esse pecado na cruz do Calvário. Muito obrigado que o Senhor levou essa enfermidade na cruz do Calvário. Muito obrigado que o Senhor levou essa situação na cruz do Calvário. E eu quero então agora aprender a confessar o que a tua palavra diz. Muitos de nós dizemos assim, Senhor, aumenta-me a fé. E essa oração está errada? Haroldo, a Bíblia fala que a salvação sou salvo pela graça, e que a graça vem pela fé, e que a fé é dom de Deus. É verdade. A fé é dom de Deus, é a semente inicial para você e eu começarmos a nos mover nesta vida. É dom de Deus, é necessário. Mas como é que a gente aumenta a fé? Sabendo o que Deus diz a meu respeito. É lendo a sua Bíblia. Sabe como você vai aumentar a sua fé? Entendendo o que Deus diz a seu respeito, confessando o que Deus diz a seu respeito, crendo no que Deus diz a seu respeito e exercitando a sua fé diante do mundo espiritual e tomando posse da herança, do testamento que nos foi dado por aquele que morreu em nosso lugar. Jesus morreu e deixou o testamento, glória a Deus que ele morreu e ressuscitou, mas ele deixou o testamento para nós termos o recurso para o qual nós vamos viver nesses dias em que estamos vivendo aqui neste mundo. Você entende como é que você aumenta a sua fé? Exercitando, desenvolvendo o que Deus diz a respeito dessa situação. Não importa o mundo, não importa o especialista, não importa a minha família, não importa o que a minha família pensa, não importa qual é o pensamento predominante, não importa o país que eu moro, nada disso importa. O que importa é quanto eu conheço da palavra, porque o que eu conheço da palavra é a primeira coisa que vai sair da minha boca diante de um confronto, diante de uma ameaça, de um conflito. Eu vou confessar, Jesus é meu Salvador. Vou falar, ai meu Deus, acabou tudo. Porque muitos de nós, em situação de pressão, falamos coisa totalmente contrária àquilo que nós queremos que aconteça. A situação foi incontrolável. Não foi, porque o Senhor tem recurso na sua vida. Só que a boca fala do que o coração está cheio. Quanto mais cheios de palavras estivermos no nosso coração, em situação de ameaça, em situação de dificuldade, em situação de luta, a primeira coisa que vai vir é o que o Espírito Santo vai ter recurso para buscar. Vai trazer uma palavra, vai trazer um versículo, e você vai declarar aquele versículo contra aquela situação, contra a ameaça do inferno, contra a situação impossível. E o que vai acontecer é que a verdade da palavra de Deus, pela fé que você exerce, vai se manifestar naquela situação. E o que você quer que aconteça, que a vitória se manifestará. Mas quando nós falamos coisa contrária, nós estamos sozinhos. Não tem um anjo se movendo a nosso favor. Não tem nada acontecendo no céu. E muitas vezes nós culpamos Deus. Por que o Senhor não me livrou? Aumenta a minha fé. Porque nós nem sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais eu me encho de palavra, mais palavra eu tenho, mais palavra eu confesso, mais recursos espirituais eu tenho para usar, mais vitorioso eu serei, mais o Senhor será glorificado na minha vida. É Ele que vai ser glorificado. Mas sabe o que é, Haroldo? Minha vida é difícil, eu não consigo ler a Bíblia. Sabe o que é? Minha vida é difícil, eu só consigo vir domingo. Essas 2 horas por semana é o que dá. Quando não vem alguém da família e tem um almoço, aí eu não posso vir. Também às vezes tem um dia que chove, você entende, eu não venho. Mas pelo menos uma vez por mês estarei aqui, 2 horas aqui. Mas o culto começa às 10h30, é muito cedo, eu chego às 11. Mas aí vai a palavra. Mas aí às vezes a palavra demora muito, eu tenho um compromisso de almoço, eu tenho que sair correndo, às vezes ficou muito comprido o culto. E nós não priorizamos a palavra, nós não valorizamos a palavra, nós não reconhecemos poder na palavra, nós não reconhecemos que nós estamos dando algo para Deus quando cultuamos. Mas estamos recebendo dele algo quando ele prega a palavra através da boca de alguém, quem quer que seja, inclusive eu. Quanto tempo você dedica para a palavra? Foi legal no Roacast, porque a gente viu que a FUVE e eu, nós, desde jovenzinho, desde garotinhos, né? Na minha casa era assim, né, Dal? Eu tinha a Bíblia lá na minha casa, desde os meus 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, desde a barriga da minha mãe. Eu tive a oportunidade de ler muito a palavra. E eu estou aprendendo depois de velho a usar melhor o que eu sabia, porque eu não dei ouvidos para muitos ensinos que eu recebi. E a partir de agora eu quero as últimas consequências com os ensinos que eu recebo. Porque tem palavra no meu coração. Eu tenho um diploma lá, falei para vocês, 1960
69. Eu fui todos os domingos daquele ano na igreja. Hoje eu não preciso mais, porque ali foi uma campanha. Eu venho todos os domingos. Não é porque eu sou pastor. Talvez eu seja pastor porque eu fiz isso, entre outras coisas. Porque qualquer pessoa que me fizer qualquer convite para fazer qualquer coisa domingo, eu digo, não vou, não posso. Tem que ser outra data. Quarta-feira, não vou, não posso. É inegociável, eu tenho oração. Por quê? Porque isso é importante para mim. Ah, porque eu quero fazer favor para Deus. Isso é religiosidade. Isso é sutileza do diabo, para tirar você de compromissos com o que realmente é importante. Porque algumas coisas na sua vida você desmarca qualquer coisa e não aceita compromisso nenhum, se vier num dia que você tem um compromisso que você julga importante e que muitas vezes é um compromisso que não tem nada a ver com o reino de Deus, nada a ver com a palavra, nada a ver com o Senhor, nada. Mas os que são com o Senhor são mais flexíveis, que afinal de contas Deus entende. É a graça. O Senhor sabe. O Senhor conhece meu coração. Não, Ele não sabe. Ele conhece o seu coração e o meu coração. E Ele sabe que é uma decisão totalmente errada. E que estaremos expostos em situação de luta. E Ele vai ter que fazer muita coisa para nos poupar e nos proteger. Habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Instruir-nos e aconselhar-nos mutuamente em amor é algo do Senhor. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor é saúde. A palavra do Senhor é esperança. A palavra do Senhor é recurso que você e eu precisamos na hora da adversidade. Se não estiver nos nossos lábios e no nosso coração, nós não vamos crer. E sem fé não vamos viver a melhor situação daquela. Está entendendo isso? Então eu quero falar de 2 alinhamentos, aqui é só a introdução. Eu fiz um alinhamento na semana passada, debaixo de muitas palavras que eu recebi ao longo de muito tempo. Nos últimos tempos o Senhor estava quase que tinha intercessor batendo em mim. Eu tomei posições públicas diante de vocês, confessei algo aqui diante da igreja. Da mesma maneira eu quero que você entenda que há um dom espiritual ou há dons espirituais sobre a sua vida. E eu quero declarar nesta manhã, você vai liberar a ação dos seus dons em nome de Jesus. Você vai liberar os seus dons em nome de Jesus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu me alinhei como pastor, líder desse ministério. E porque eu fiz isso, as coisas têm que se alinhar agora, tudo fica em ordem, porque eu estava fora de lugar. E talvez muitos de vocês estavam com medo de exercer o dom que você tem. Medo de correr risco de fazer o que você sabe que Deus te chamou a fazer. Medo de se arrepender do que você está vivendo e abandonar o que te impede e voltar para a trajetória que você já caminhou antes. Medo que você chamava de muitas outras coisas, com muitas outras justificativas, como eu também fazia. E hoje você precisa confessar que isso muda em nome de Jesus. Paulo fala com muita clareza acerca de Timóteo. Ele fala em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. O que ele diz? Por esta razão, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, que é uma palavra um pouco mais sutil para medo, ou talvez pior, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação, eu gosto do inglês, é uma mente saudável, é uma mente em ordem pela palavra. Então Deus não te deu, querido, querida, espírito de temor para você não exercer o dom que Deus te deu, não exercer o ministério que Ele te deu, não exercer o chamado que Ele te deu, não exercer o que você talvez já exerceu algum tempo atrás, você que é convertido há mais tempo e que por algum motivo você parou. Deus quer que você ande, porque o diabo é que te parou, Deus nunca te parou. Ele quer que você continue correndo a carreira até aquele dia, porque sabe o que você vai levar dessa vida quando você for embora daqui? Nada. E nós gastamos mais tempo da nossa vida lutando por coisas que na verdade não são nem nossas. Sabe por que as suas coisas que você tem, que você pode ter escritura, você pode ter documentos, você pode ter o que for, não são suas? Porque quando você for embora daqui, você não leva. Você está usando até morrer. Você está usando até o arrebatamento. E você pode passar para a geração futura. Mas vai chegar uma hora, quando acabar tudo aqui, não fica para ninguém. Então aquilo pelo qual muitos de nós lutamos, e economizamos, e guardamos, e sofremos, e ficamos ali aprisionados, nunca foi seu. É uma ilusão de posse. O que é seu é o que você tem no céu. O que é seu é o que você faz para Deus. O que é seu são as obras que te acompanham ao longo da sua vida.
E nós ficamos confundidos e corremos atrás de coisas que nós não podemos levar. Fazemos campanha de oração para Deus nos dar as coisas que não podemos levar. Administramos nossa vida, nossos horários, nossos recursos e tudo que é nosso por coisas que nós não poderemos levar daqui. E essa é uma prisão que precisa cair na sua vida, como está caindo na minha vida, em nome de Jesus. Tudo o que é eterno, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Paulo fala isso não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais. As que não se veem são eternas. Nós que servimos a Deus, as bandejas de ceia vão ficar aqui. As cadeiras vão ficar aqui. O equipamento de som da house, os instrumentos, os microfones, tudo isso vai ficar aqui. O prédio vai ficar aqui. Então, se nós servimos a Deus pensando nessas coisas, nós estamos totalmente errados. O foco do nosso serviço são as pessoas pelas quais Jesus morreu. As pessoas são mais importantes do que o nosso ministério. As pessoas são mais importantes do que o nosso serviço. Porque nós servimos a Deus manifestando na vida das pessoas que Deus nos dá para servir. Qualquer coisa que você veja de estrutura aqui neste prédio, vai ficar aqui. Não é nem nosso, não é da igreja, não é seu, não é meu. Vai ficar aqui. Mas como nós servimos, é o que faz a diferença. As pessoas que nós vamos alcançar é o que faz a diferença. A coisa mais gloriosa naquele dia é quando você entrar no céu. Você tem a galera da sua família de sangue espiritual. As pessoas que você levou a Cristo. E vão junto com você. E na verdade vem junto com você, mas você está indo junto com alguém que o Senhor usou. E você vai avançar, e você vai levar pessoas, e vai ter os grupos familiares gospel eternos. Eu estou viajando numa paráfrase de uma visão, porque o que nós vamos apresentar ao Senhor no fim do dia é quem está lá por nossa causa. Quantas pessoas você levou a Cristo ao longo da sua vida? Se você é um excelente diácono e não levou ninguém, está errado o foco. Se você toca, canta, ministra, serve, mesa de uma maneira excelente e nunca levou ninguém a Cristo, não é por aí que a coisa vai. Se você ora pra caramba lá em cima e você nunca levou alguém a Cristo. Se você prega, é pastor, tem ministério e nunca levou ninguém a Cristo, não faz sentido. Nós somos os pregadores, nós somos aqueles que precisamos fazer a diferença. É para isso que Jesus nos comprou. Jesus não morreu na cruz para a gente prosperar. Jesus não morreu na cruz para a gente comprar coisas. Jesus não morreu na cruz para a gente viver uma vida excelente. Tudo isso é real, é bíblico, mas é secundário. Jesus morreu na cruz para que Ele seja glorificado diante do Pai. Porque agora pessoas foram salvas pela obra dele na cruz do Calvário. As bênçãos que hoje muitas vezes a igreja luta para ter, são secundárias no Evangelho, são terciárias no Evangelho, são as últimas da fila do Evangelho. E aí o que importa, que é fazer a diferença, é ter um bom testemunho da vida, é saber o que crê, é glorificar o Senhor pelas obras, é se arrepender dos pecados e receber o perdão da cruz, é ser cheio do Espírito Santo, cheio de poder, fazer a diferença numa geração, e além do que os nossos pais espirituais foram. Se não for isso, nós estamos fora do lugar. E quem tira a gente do lugar é o diabo. E sabe como? Pelo medo. Medo de não ser aceito, medo de perder tudo, medo de ficar sozinho, medo das pessoas falarem que eu estou fanático, medo então de não ser aceito no contexto gospel da igreja e ser aceito porque afinal de contas eu tenho que servir a Deus de uma maneira visível. Medo, que você pode chamar de qualquer outra coisa, zelo. No meu caso, zelo era medo. Então essa parte eu pulo, porque essa parte eu venci a semana passada. E é por isso que eu estou aqui para falar para você, por que você não faz o que Deus te chamou para fazer? O que te impede de fazer o que Deus te chamou para fazer? O que paralisou o seu ministério? Eu quero dizer para você, você precisa vencer essa prisão hoje em nome de Jesus. Você precisa romper com isso na sua vida hoje em nome de Jesus, porque senão amanhã é um dia a menos que você vai ter para usar o que Deus te deu. Algumas pessoas estão paralisadas há meses, alguns estão paralisados há anos e nunca mais fizeram nada para Deus, porque alguma área de medo entrou. E fala, essa semana eu vou. Segunda área, o Senhor precisa liberar a ação de bênçãos financeiras na sua vida e na minha vida. E agora essa é para vocês, mas essa é para mim primeiro. Porque da mesma maneira que algumas coisas eu não falava aqui na igreja, porque eu ficava pensando, o que vão pensar de mim se eu falar isso? Mas não era desse jeito. Não, eu quero ser zeloso e sério,
e não vou me misturar com as pessoas que eu acho que fazem alguma coisa errada. Então, porque eu não quero fazer isso, eu vou ficar do outro lado e vou falar o contrário. Aí vocês vão achar que eu sou um cara legal, que eu sou um pastor fofinho, que eu falo coisas boas, que eu falo coisas politicamente corretas. E talvez você mais aceito. E isso aqui é tão errado quanto aquilo. Porque essas duas pontas são pontas humanas, de manipulação humana, de intimidação humana e de, no fim, medo. Qual é o lugar certo? É o que a Bíblia diz. E quando eu prego o que a Bíblia diz, você pode ficar chateado comigo, mas você vai discutir com a Bíblia. Mas quando eu prego o que a Bíblia diz, pode transformar a tua vida. Se você entender o que eu estou falando pela palavra, vai ser poderoso na tua vida, na tua casa. E eu tenho o meu chamado e o meu ministério, a minha responsabilidade diante de Deus de falar a verdade. Então, sim, é verdade que nós aqui não vendemos bênção. Glória a Deus por isso. Mas é verdade que há o princípio da semeadura. Se você não semeia, você nunca vai colher nada. Então, se eu for fofinho e falar, nós não vendemos bênção, tá bom, eu não quero comprar bênção, você fica aí, você não semeia nada, você não colhe nada, e sabe o que eu estou fazendo? Estou sendo um mau pastor. Pouco importa se tem gente que pega isso e transforma numa heresia absurda que todo mundo vai ficar rico, ainda mais se der o dinheiro para o pastor e receber a oração e a bênção na cabeça, a mão, vai ser, querido, é um ato de fé, é um ato diante do Senhor. Tem igrejas que fazem tudo errado com dinheiro, mas o fato de que tem pastores que fazem tudo errado com dinheiro não significa que você tem o direito de não entregar nada. Significa que você tem que entregar tudo que Deus te mandar entregar naquele gasofilácio. Depois quem vai prestar conta é o pastor. Agora usa a cabeça para pensar. Se vai todo domingo você vê picaretagem na igreja, você não tem que voltar lá todo domingo, muda de igreja. Isso aqui não é para vocês, porque aqui a gente é sério, mas isso é para você que talvez está vendo essa palavra agora. Muda de igreja, se roubam. Não fala que eu não vou dar mais nada porque tem picaretagem. Você percebe que loucura que se tornou o sistema que Satanás implantou? Eu sou bisneto de pastor evangélico. Meu bisavô é um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Independente. Eu sou neto de um mestre na palavra, que era o meu avô. Meu pai era um mestre na palavra. A vida inteira eu ouço coisas, eu conheço coisas, eu sei coisas. Na minha casa era falando as melhores coisas do Evangelho e as piores coisas do Evangelho. Por ver as piores coisas do Evangelho, quando eu era garoto, quando eu tinha meus 20 anos, tinha um pastor muito querido, amigo meu, que ele orava para eu ir para o seminário para ser pastor. E eu falava para ele, pastor, você vai ter que, faz jejum, ora no milho, vai e fica lá, porque, sabe por quê? Eu não vou. Sabe por que eu não vou? Porque eu já vi o que acontece na casa dos pastores. Porque eu sei o que acontece nas famílias dos pastores. Eu sei o quanto o pastor passa apertado. Eu sei o quanto as igrejas oprimem os pastores. E quando tem pastor com casa pastoral, quer ir na casa do pastor para saber se o sabão que está sendo usado para lavar roupa, ele é mais caro ou mais barato. Se tem televisão, se tem alguma coisa, porque se tiver, porque ele está ganhando muito. E tem muitos que oprimiam e ainda oprimem pastores. E os pastores não conseguem viver o evangelho, nem pregar o evangelho direito, porque eles têm tanta angústia na sua casa, de ver os seus filhos passando dificuldade, de viver uma situação que ele não consegue viver, que não foi nunca aquela que Deus estabeleceu para ele viver. Eu falei, nunca você. E eu estou aqui. A vida inteira, eu falei, eu vou trabalhar. Porque eu trabalhando, eu vou ficar livre, e vou poder ser voluntário, e vou poder dar para Deus o meu tempo, que eu vou pagar as minhas contas com o trabalho do meu braço. Eu fiz isso a minha vida inteira. E era quase que um orgulho gospel. Era sinceridade de coração, porque eu pegava Paulo fazendo tendas, mas algumas vezes era para eu dizer, eu tenho liberdade para falar de dízimos e ofertas na igreja. Porque eu não estou recebendo nada, eu sou dizimista, eu sou ofertante. E muitos pastores vivem esses confrontos e conflitos. E são situações difíceis que acontecem hoje dentro da igreja, porque outro extremo qual é? O pastor, ele é o dono da igreja, ele é o dono dos membros, do dinheiro, dos bens, do prédio, de tudo. O que é um absurdo. E o Senhor tem me moído em muitos aspectos da minha vida, como muitos de vocês sabem. O Senhor destruiu tudo isso na minha vida. E é um tempo de mudança para mim. Então, em meio a essa mudança, eu estou aqui cheio de fé para falar para você o seguinte, você precisa obedecer à palavra de Deus. Você precisa ser zeloso do que Deus diz que você tem que fazer. Aí o pessoal fala, mas o dízimo é da velha aliança, da lei. Querido, o dízimo, ele vem de Abraão. As ofertas vêm de quando Caim foi morto, quando Caim matou Abel, antes da lei. Jesus nunca revogou dízimos e ofertas.
Jesus falou para os religiosos que eles tinham que fazer tudo aquilo, mas tinham também que cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros e fazer um monte de coisa. Se a régua era alta, ele falou, se ouviste o que foi dito, não adulterarás. Se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já adulterou com ela. Não matarás. Se você odiar a seu irmão, você está mal na foto. Como é que começa a igreja primitiva? Não tem mais dízimo, não tem mais oferta. Sabe o que eles fazem? Eles vendem tudo, entregam tudo na igreja. Essa era a regra do Novo Testamento. E aliás, teve uma pessoa que não fez isso. O que aconteceu? Morreu. Ananias morreu, Safira morreu, porque mentiram sobre dinheiro na igreja. Querido, querida, entenda uma coisa. O dízimo, ele é um princípio de dar. E nós precisamos dar. Deus não revogou a lei. Matar ainda é pecado, mentir ainda é pecado, desonrar pai e mãe ainda é pecado. Muitos dos princípios da lei, eles estão lá. Nós não precisamos mais cumprir a lei para sermos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de convertidos, agora o princípio da lei ainda é mais alto, porque não é o que eu faço para ser visto, é o que está no meu coração e a maneira como eu faço, e essa só Deus vê. Jesus chamava os religiosos daquela época de sepulcros caiados. Bonito por fora, mas dentro era morte. Eu oro para que em nome de Jesus não tenha nenhum sepulcro caiado nessa congregação, em nome de Jesus. Que a vida esteja em nós e que nós tenhamos uma vida bonita de testemunho diante de todo mundo, porque a vida do Senhor está dentro de nós e nós lutamos com os nossos pecados que ninguém vê. Porque não adianta você fazer alguma coisa para ninguém te ver. Deus vê o seu pecado, Deus vê o meu pecado. Compartilhei com vocês aqui. Dirigia feito um louco aqui em Alphaville. Cheguei lá na empresa, tinha uma funcionária lá. E quando eu cheguei no elevador, apertei o elevador, ela chegou, falou, puxa, você corre. Aí eu olhei para ela, falei, Aí eu pensei, o que será que ela viu? Aí eu tenho certeza que o que eu ouvi no meu coração foi Deus falar, eu vi. E nós muitas vezes nos preocupamos mais com o que as pessoas veem a nosso respeito. E esquecemos que Deus vê tudo. Aliás, Deus vê até a motivação pela qual fazemos o que fazemos. Então é muito mais séria a coisa. Mas aí entra a graça e a misericórdia. Aí entra a bondade do Senhor, que não nos trata como merecemos, mas Ele vai nos encorajar a sermos transformados. Aí Ele dá o Espírito Santo, Ele dá a palavra, Ele dá os irmãos, Ele dá encorajamento, Ele dá adoração. E se nós não valorizarmos isso para agradarmos a Deus, o que nós queremos fazer para agradar a Deus? A maneira como damos define todas as coisas. Porque Deus ama ao que dá com alegria. E uma coisa que eu passo algumas vezes aqui, estamos no louvor, aquela maior unção. Aí vocês sabem que eu vou falar de dízimos e ofertas. E eu chego aqui e está aquela unção assim, faz assim, ó. Uou! Parece que fecha tudo, porque parece que a teologia diz que a última parte na vida de uma pessoa que se converte é o bolso. Tem gente que é capaz de fazer promessa para Deus. Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou te dar aquilo. E acha que está fazendo uma coisa linda para Deus. Isso é querer comprar a bênção. Agora fala sério, o que Deus diz? Creia para ver a promessa cumprida. Não foi o que Ele falou para Tomé? Tomé, porque você tocou, porque você viu, você creu, mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Quando a gente diz para Deus, Deus, se o Senhor fizer, eu vou fazer, é o seguinte, Deus, perdão que eu vou falar, eu não acredito que você vai fazer nada. Então, se o Senhor fizer, eu faço. Porque você vai fazer na frente, não é comigo. Então, se o Senhor fizer, aí eu vou fazer. Se o Senhor fizer, eu vou dar pontinhos. E você acha que os pontinhos, eles são compatíveis com aquilo que você quer que Deus te dê? Isso é uma mentalidade idólatra. Não é palavra de Deus. Deus nos deu a sua promessa, a sua palavra, os seus princípios, a sua verdade. Porque se você acha que é assim, como é que você vai fazer a salvação? Você tem que crer. Você está vivendo pela fé.
Você crê em algo que você não recebeu ainda, a salvação eterna, mas você está vendo o que Deus faz na sua vida ao longo do tempo. Esse é a nossa devoção, a nossa manifestação de fé. Deus, eu dou minha vida para o Senhor, eu creio na salvação eterna e eu vou esperar que isso aconteça. E a minha única confiança é a tua palavra, que me diz que depois que eu morrer, eu estarei com o Senhor para sempre. E eu creio na tua palavra para a vida eterna. E se você crê na palavra de Deus para a vida eterna, você precisa mudar a sua maneira que você vê dinheiro na sua vida também, porque tem promessas sobre dinheiro, muitas na Bíblia. Muitas. O que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia muito, colherá com abundância. Aquele que é fiel para dar semente, ele dá a sementeira. E quando multiplicamos as sementes, Deus multiplica a sementeira. Pronto, o Haroldo agora surtou e vai esfolar todo mundo. Sabe uma coisa? Eu estou assumindo aqui hoje o direito de o dia que Deus me mandar esfolar vocês, eu vou esfolar. Sabe por quê? Quando eu estava separado, morando na casa do meu pai, tinha perdido o emprego, tinha o finalzinho da minha indenização, eu estava apertado. Oi? Tive câncer de pele. A minha mãe estava com Alzheimer. Meu pai ainda não sabia, estava com câncer de fígado e morreu depois. Naquele momento, eu fui um dia com os pastores que estavam cuidando de mim num culto. E naquele culto tinha um pastor, que era o filho do Costinha, sabe aquele humorista? Ele tinha um filho que era um pastor muito diferente dele pregar. Tudo que tinha sobrado da minha indenização, eu achei que ia ser muito fácil eu conseguir o meu emprego de volta. Trabalhava no multinacional, tinha uma carreira, tudo tranquilo, tudo certo. Aí eu falei, não, tá tudo bem. Falei pro meu pai, tudo bem, fica tranquilo. Meu pai ficou apavorado, eu tive que morar com ele. Foi uma bênção eu ter voltado para morar com ele. Foi de Deus. Porque a minha irmã, que é uma santa, ela pegou minha mãe, que tinha uma cuidadora de manhã, uma cuidadora de noite, e levou tudo para casa dela. E ela e meu cunhado cuidaram da minha mãe, com as cuidadoras, com minha mãe com Alzheimer. E eu fiquei com meu pai. Morei com meu pai 1 ano e foi uma bênção, porque eu não sabia que ele ia morrer em 1 ano. Fechamos muitas coisas, foi de Deus, foi precioso aquele tempo. Glória a Deus. Você fala, minha irmã, se a gente fosse viver 200 anos, ela ia ver os 200, ia viver só 150, talvez 130. Ela tem muito mais crédito de honrar os pais do que eu. E o que aconteceu? Vou conseguir fácil, passou um mês, passou outro. E tudo que eu tinha na época era 1.000 dinheiros, que eu não sei quanto que era isso, 1.000 dinheiros. Não dava 1/3 do orçamento que eu tinha para pagar. E naquela época eu tinha que ver pensão, tinha que ver um monte de coisa, um monte de confusão. E aí eu fui naquele culto, na segunda-feira à noite, na Saara, Nossa Terra, que era onde eu estava congregando naquele tempo. E veio esse pastor. E ele deu uma palavra de arrancar, mas tudo. E eu não estava acostumado com aquilo. Eu falei, que loucura esse cara. Imagina, né? E Deus falando, dá os 1.000. Eu está amarrado em nome de Jesus. O que é isso que está acontecendo aqui? Eu não tinha ninguém para dividir nas loucuras. Depois eu fico, eu já estava casado com a Fui, a gente fazia junto. Dá os 1.000. Ele falou, não dou, não dou. Aí ele falou para mim o seguinte, você acha que menos de 1/3 do teu mês é mais seguro para você do que você dar tudo para mim? Aí ele ganhou no argumento. Aí eu levantei, fiz o cheque, naquela época era cheque, alguns de vocês nem sabem o que é isso. Era um papelzinho que você escrevia, assinava e valia dinheiro. E eu botei no envelope e levei no gasofilácio. E quando eu voltei de lá, um misto de alegria com medo invadiu meu coração. E eu voltei. E quando eu sentei, a pastora que cuidava de mim, minha amiga, ela olhou para mim e falou, sabendo da situação, era do que você fez. Eu dei os 1.000. Ela ficou branca. Ela falou, grandes coisas Deus tem, aleluia. Ela ficou apavorada. Era segunda-feira à noite. Terça-feira era feriado, 2 de novembro, dia de finados. Parecia que era o meu dia. Quarta, quinta, sexta-feira. Eu fui contratado para trabalhar numa multinacional, na área de telecomunicações. Eu fiz entrevista com um diretor, com o presidente. E fui contratado na sexta-feira. Aí você acha que essa é a bênção? A bênção não é essa. A bênção é que por conta de eu ter conseguido aquele trabalho, quando parecia que eu tinha perdido tudo, é que eu comecei a trabalhar na indústria de telecomunicações. Quando eu comecei a trabalhar na indústria de telecomunicações, eu fiz parte de uma feira extraordinária de telecom, porque eu fui nessa feira e encontrei pessoas da empresa que eu tinha trabalhado antes, da Xerox, e eles estavam lá. E muitos tinham ido para essa nova empresa que estava começando no Brasil, a Dível Telecomunicações, que tem esse data center aqui do UOL, era eles lá na época. O que aconteceu? Quando eu estava com meu pai, em agosto, eu falei para ele, pai,
Nem que Deus tenha que trazer uma empresa dos Estados Unidos para o Brasil, para eu trabalhar nela. Eu creio que Deus vai me dar um trabalho. Eu profetizei, eu nem entendi o poder daquela palavra. Só que porque eu fiz esse movimento e fui trabalhar na Dível, um dia, uma segunda-feira de manhã, e eu falei isso no podcast, mas era muita coisa para falar, e aqui tem tudo a ver, eu falo, nem sei porque eu cheguei até aqui, agora eu vou até o fim. O fato é que, uma segunda-feira, tinha 12, 14 crentes naquela empresa, e toda segunda-feira a conversa é a conversa de crente. O que aconteceu lá na igreja? Teve cantata, teve pregador, teve retiro, teve não sei o que, papo de crente. Aí, esse meu amigo, ele falou, e você tá lá? Ele falou, olha, saiu para almoçar, uma turma, legal lá, a fulaninha, o fulaninho, a fulaninha, o fulaninho, a Fúlvia. Eu falei, Fúlvia? Esse nome é muito diferente. Ela é uma loira, assim, de Santos, tudo mais. Você conhece? Sim, me dá o endereço. Ouça no podcast, tem mais informações sobre tudo isso, porque tinha oração, eu orava num lugar, não vou esticar demais. Então, porque eu fui lá, eu reencontrei com a Fúlvia. Porque eu estive lá, nós casamos. Porque nós casamos, nós éramos amigos de infância, 21 anos, 23 anos sem encontrar. Fomos nos encontrar naquele momento. Porque nós nos casamos, Deus nos chamou. Porque Deus nos chamou, você está aqui hoje. Se aquele pastor chegasse lá e falasse, olha pessoal, fica à vontade, o que puser no coração dá, se Deus não quiser, se está apertado, não faz nada, Deus abençoe. Sabe quando isso aqui tem acontecido? Nunca. Porque tem vezes que o pregador tem que ter a ousadia de entender que Deus quer fazer alguma coisa diferente naquele culto. Ele tem que dar uma palavra de oferta, de arrancar o couro, porque tem alguém que precisa de um milagre, alguém que precisa de uma transformação de vida, alguém que precisa de uma nova vida, você está entendendo? E se você um dia der errado, porque o pregador estava espremendo e mentindo, Deus que vê a sua oferta, Ele se encarrega de cuidar do que você deu. Deus nunca fica devendo nada para ninguém, porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Nós é que precisamos dar, para que Deus opere em nós, o que a única maneira de acontecer é quando nós damos. Dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos dão, se você der. Quem é avarento no jeito de dar, será avarento no jeito de receber. Quem não dá nada para ninguém, não receberá nada de ninguém. Isso que eu estou falando para você, são textos bíblicos. Glória a Deus que nós como igreja, nós estamos com tudo em dia. Não falta nada. Mas sabe qual é o problema? É que nem todo mundo que está aqui é dizimista ou ofertante. E o que acontece é que nós não podemos expandir, a gente continua fazendo o que estamos fazendo, tudo bem, tudo bom, vamos mais um mês, mais um ano, e está tudo bem, e vamos, e tudo bem, tudo bom, e a sua vida não muda, e nós não avançamos. E eu quero que você seja parte de um avanço que Deus tem para fazer em nosso meio. A igreja hoje não precisa de R$1 que você possa dar, mas você precisa semear. Para que Deus opere na sua vida o que o seu braço não pode operar. O que a sua vida não pode trazer de lugar algum, se não for do céu. Tem situações na vida financeira que se não vier do céu, não tem como acontecer nada. E sabe como o céu funciona? Por fé. Eu vou ler um texto para encerrar. O texto é conhecido, é o de Malaquias. Eu vou ler a parte de Malaquias, mas eu vou ler uma parte que talvez você não lembra. Ou nunca leu, porque às vezes os pregadores param só nesse ponto. Malaquias 3:10, o clássico. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Mas ele continua, está dividido na tua Bíblia, mas é uma sequência do texto. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois não reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam sim,
eles tentam o Senhor e escapam. E muitas vezes o crente diz o seguinte: eu vou dar porque olha o ímpio como está prosperando. Você não conhece meu vizinho, você não conhece meu cunhado. Não sei porque eu falei cunhado. Você não conhece meu primo. Você não conhece a pessoa que trabalha comigo. Você não conhece... Não me interessa conhecer essas pessoas. Vai ler Salmo 73. Salmo 73, Davi, ele caiu nessa cilada e começa a falar: por que os ímpios prosperam? Por que está tudo bem com eles? Por que só eu estou passando esse apertado? Olha a situação que eu estou vivendo. Olha que loucura, o que é isso? E no finalzinho do Salmo 73, Davi diz o seguinte: então eu vi o fim deles. O diabo mantém muita gente próspera, presa no dinheiro até ir para o inferno. Muita gente tem muita coisa, fazendo tudo errado, porque é uma cadeia que vai levar para o inferno. Porque não consegue se render a Cristo. Porque não consegue viver a verdade de que é melhor dar do que receber. A avareza é idolatria. É espírito de mamon. É cativeiro espiritual do medo. Nós precisamos ser libertos do medo. Mas olha que coisa interessante aqui. Aqui ele diz: as suas palavras, Deus está falando, foram duras para mim. Porque vocês estão dizendo: que diferença faz eu fazer a minha parte? Que diferença faz eu obedecer? Que diferença faz eu fazer o que Deus diz que eu tenho que fazer? Que diferença faz? Querido, se não fizesse diferença nenhuma, tinha que obedecer, ponto. Por que nessa área a gente tem tanta dificuldade de obedecer? Porque essa área ela é espiritual, ela é demoníaca. Essa área é mamon. Mamon é um Deus, é um Senhor no coração das pessoas, equivalente, não é igual a Deus, não tem cacife para ser igual a Deus, mas é um cativeiro, é uma opressão, é uma idolatria, é um Senhor na vida de pessoas, diante do Senhor. Jesus disse isso com literalidade e clareza. Mas o que acontece? Tem um outro lugar na Bíblia que aparece a expressão janelas do céu, ligado a milagre e ligado a dinheiro. Por que o Senhor ficou tão chateado com as palavras daquelas pessoas? Ele ficou tristinho. Falou: estou triste, olha só o que elas estão falando contra mim. Querido, querida, Deus se basta. Ele não precisa das nossas palavras, Ele não precisa dos nossos recursos, Ele não precisa de nada. Ele é Deus com a gente ou sem a gente, Ele é Deus, mas Ele nos chama para sermos coparticipantes com Ele. Mas olha o que aconteceu num trecho do cerco de Samaria, que está em 2 Reis 7, de 1 a 2. Samaria estava cercada, estavam vendendo uma cabeça de burro para comer, uma fortuna a cabeça de burro. Estava faltando tudo. Aquela situação que uma das mulheres faz um acordo com a outra: vamos assar o seu filho hoje e o meu amanhã. E aí elas foram reclamar com o rei, porque aqui tinha comido o filho de uma no primeiro dia, agora não queria assar o seu filho no segundo dia. É isso que estava acontecendo. Tudo preso, tudo horroroso, tudo difícil, faltando, e cercados pelo inimigo que ia entrar. Queria matar todo mundo de fome para invadir e tomar a cidade de Samaria. Mas aí então o que acontece? Quando chegou essa situação, o rei chegou e falou: eu vou arrancar a cabeça do profeta. Por quê? Porque a culpa é de Deus. Eu vou arrancar a cabeça do profeta, a culpa é dele. Não, era juízo sobre a cidade. Deus permite situações muitas vezes de juízo, de situações de aperto. Muitas vezes é porque nós estávamos agindo errado e Deus permite que venha a situação de aperto para que nós nos arrependamos. Ou porque Ele quer ainda nos levar para um nível mais alto. Às vezes está tudo certo, estamos fazendo, está tudo bem. E às vezes Deus permite um aperto para mudar a vida. E o aperto que nós estamos vivendo para mudar a vida é para se romper de nível, é para ir além, porque estava tudo certo, tudo em ordem. Mas aqui era pecado. E olha o que acontece. Versículo 1. Então disse Eliseu, falando para o rei, povo olhando, confessando a palavra de Deus, homologando diante das pessoas: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu, falou contra o que o profeta falou. E o que aconteceu? Ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Eu não sei se você conhece o final dessa história. É tremendo. Naquela noite tinham 4 leprosos. E Deus, Ele gosta de pegar assim, os improváveis. Eles ficavam do lado de fora, estavam ali na divisa, porque eles não podiam entrar na cidade, porque eles eram leprosos. Então eles falaram o seguinte: olha, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Se a gente for lá e for pedir comida lá no arraial dos inimigos, ou eles vão matar a gente, ou vão dar comida.
Então vamos lá. Deus faz coisas improváveis quando Ele quer mudar tudo. E o que aconteceu foi que eles foram. E quando eles chegaram no arraial dos inimigos, os caras tinham fugido e largado tudo. Tinha comida, tinha roupas, tinha dinheiro, tinha água, tinha joias, tinha tudo que você pode imaginar. E eles fizeram uma festa, os 4, comeram, e jogavam os dinheiro para cima, e jogavam as roupas para cima, e olha que legal, e olha que coisa, olha que tremendo. Aí eles falaram que, gente, não é justo a gente ficar aqui, usufruindo tudo isso, vamos avisar o povo. E aí voltam os 4 leprosos para anunciar as boas novas para aquele povo. E aí eles falam, olha, os caras fugiram, está tudo livre, olha que coisa tremenda, vamos! E o que aconteceu? O rei estava lá, o oficial do rei junto com ele para ouvir aquela notícia. O povo passou tão correndo, que eles atropelaram o oficial do rei e ele morreu pisoteado. Ele viu o que Deus fez, mas ele não comeu do que Deus fez, ele não participou, porque ele deu uma palavra contrária à palavra do profeta. Por que Deus não quer que a gente fale nada contra a área de finanças? Porque quando nós falamos contra a área de finanças, nós não movemos os anjos do Senhor, nós movemos as trevas. Quando nós confessamos a verdade, os anjos do Senhor se movem a nosso favor. E o que Ele diz que vai fazer, vai fazer. Ele diz que vai abrir janelas do céu quando nós fazemos isso. Glória a Deus, nós cremos. Aquele cara declarou exatamente o contrário da palavra. Ainda que Deus abrisse... Haroldo, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Mas nem que Deus abrisse janela do céu ia dar para resolver o que eu estou passando. Qual escolha você vai fazer? Meu querido, minha querida, eu quero, como um profeta hoje, diante do Senhor, diante de vocês, eu quero confessar que se você estabelecer uma aliança real e continuada com o Senhor, não há limite para o que Ele possa fazer na sua vida. Só que muitos de nós passamos meses, passamos anos, falando tudo o contrário. Não é porque a gente se arrepende num dia que vai mudar tudo de uma hora para outra, a não ser que Deus faça um milagre. E Deus pode fazer um milagre. E pode ser que na sua vida Deus vá fazer um milagre. Eu não vou dizer nada contra, mas eu estou dizendo o seguinte: faça uma aliança com Deus por fidelidade, por obediência. E veja o que Deus vai fazer na sua vida. Talvez para você amanhã, a essas mesmas horas, alguma coisa aconteça na sua casa e chega uma notícia, como chegou para aquele povo, que Deus mudou tudo. E eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, eu estou profetizando que isso aconteça na sua vida em nome de Jesus. Mas pode ser que Deus queira que você mude a sua maneira de pensar sobre dinheiro, de administrar o seu dinheiro, de confiar nele, de andar em fé. Tudo que você vai colocando agora são sementes de uma nova semeadura, mas você precisa acabar uma semeadura antiga que foi horrorosa. Você está entendendo o que eu estou falando? O que precisa é haver uma mudança, um posicionamento, uma decisão. Teve uma vez que eu estava lá no outro ministério onde a gente era, e eu vou encerrar com isso. Tinha um casalzinho com orçamento super apertadinho. Ele era bancário. Ele tinha trabalhado, já tinha tentado 3 vezes fazer concurso, uma promoção interna no banco que ele trabalhava, e não podia. E eles chegaram lá no gabinete para conversar com a gente. E ele falou: pastor, é o seguinte, assim e tal. Eu falei: tudo bem, vocês dão dízimo? Ele falou: não. Vocês dão oferta? Ele falou: não. Eu falei: cara, você não vai sair nunca dessa situação. Deus não vai violar a palavra dele para cuidar de você, para ter misericórdia de você. Misericórdia teve na cruz de Cristo. E o que eu faço? Eu falei: dá o dízimo, dá uma oferta, e vai perseverando nisso e vê o que Deus vai fazer. Falei com essa ousadia assim. Casalzinho, jovenzinho, bonitinho, passando problema. Aí eles saíram da sala. Quando eles saíram da sala, eu falei: Senhor Jesus, olha o que eu falei para os caras agora. Meu Deus do céu, eles não têm dinheiro. Aí o que aconteceu? Aí eu falei para eles: nem me fala se você deu ou se não deu. Lá a gente era equipe, né, pastoral, não sabia de nada. Vai lá, nem me fala nada, hein? Eu encontrava com ele na igreja e eu ia para o outro lado, não quer saber. Não me conta. Passaram 2 meses. Aí ele chegou lá e veio dar o testemunho. Falou: pastor, vou falar uma coisa para o senhor. Muitas vezes lá em casa chegava uma propaganda da Caixa Federal. Eu rasgava e jogava fora. Propaganda de banco, essas coisas todas. Mas depois que a gente conversou, passou lá umas 3 semanas, chegou de novo. Aí eu abri. Aí quando eu abri, sabe o que era? Eu tinha sabe aquela coisa dos FGTS acumulados, não sei o quê. Eu tinha uma restituição que era 3 vezes mais o que ele precisava para arrumar a vida dele. E todo mês estava na porta da casa dele, mas ele não via. Ele fez um ato com o Senhor.
Porque você pensa o seguinte, quando eu fizer um propósito com o Senhor, Ele vai sair correndo para fazer alguma coisa agora, e quanto tempo vai levar para arrumar, né? Deus já fez. A propaganda já está na tua porta. A pessoa que vai te ajudar já nasceu, já trabalhou, já tem dinheiro, já tem empresa, já está com tudo pronto. O poço de água que você precisa já foi cavado. A solução de Deus já está pronta. Deus não vai sair correndo e falar, e agora? O que eu vou fazer? Esse louco desse pastor pregou agora, o que eu vou fazer? Anjos! Ele já sabia que eu ia pregar isso, desde o dia que eu nasci, desde quando eu dizia que eu não queria ministério. Desde o dia que você entrou nesse ministério. Desde o dia que você talvez nos conheceu e veio nos visitar. Ele já sabia. Então hoje eu quero propor para você, que você faça uma data memorial para você. Não é para você fazer uma coisa extravagante, mas se Deus der para você fazer, faça. Se o Espírito Santo de Deus está incomodando você de uma maneira, faça. Se você só quer marcar o dia, faz a oferta que você já ia fazer, mas nós vamos orar por ela. Porque nós vamos mudar o que nós falamos sobre as nossas sementes. Vamos mudar o que nós falamos sobre o que nós damos agora. Então eu quero fazer esse ato profético nesta manhã como igreja, em nome de Jesus. Amém?